Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do FootHub Podcast. Estamos trazendo convidados para falarmos sobre as relações do executivo de futebol e preparando um conteúdo super especial. Falaremos sobre as experiências e trajetórias dos profissionais convidados. E nessa temporada, Diogo Bittencourt se junta a Fernando Carvalho no comando dos microfones. Siga o FootHub nas redes e curta o nosso conteúdo. Fique agora com o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Iniciando mais um FootHub Podcast. Hoje uma presença ilustre de um grande amigo, parceiro, nosso professor aí nos cursos, já foi nosso aluno e é um profissional que está do outro lado do balcão com o executivo e juntamente com meu parceiro nessa jornada, Fernando Carvalho. Seja bem-vindo. Diogão, boa tarde, Rodrigo, prazer em estar contigo aqui. Eu vou começar, antes de questionar sobre a tua atualidade, sobre as coisas que tu traz de novo, sobre os benefícios que tu traz para o ambiente do futebol. Vou te relatar como é que funcionava no meu tempo. Eu já estou fora do futebol desde 2010. Então, sim, são 13 anos. E aí nós vamos fazer uma comparação de como mudou, como as coisas evoluíram a ponto de chegar no nível de trabalho que tu hoje presta para os clubes, os mais variados clubes, as mais variadas divisões. Eu sempre tive a pretensão de ser um observador do futebol. E a maioria dos jogadores que nós contratamos naquela época, eu participava da escolha, da identificação, né? E eu contava com algumas pessoas e com algumas atividades. Eu via, naquela época tinha DVD, naquela época tinha CD, né? Sim. E na época, então, eu recebia informação de jogador, recebia vídeos em relação a esse atleta com DVD, até mesmo com cassete, né? Até sim, a VHS. Aquelas fitas VHS antiga, né? E eu tinha algumas pessoas em quem eu confiava, não confiava só no meu olho sim, falhava, né? Então eu tinha que contar com outras pessoas. Então eu tinha o Lisca, que era treinador do juvenil, Guto Ferreira, que era treinador do júnior, o Jorge Macedo, que era o coordenador técnico das categorias de base, e tinha um jornalista chamado Alexandre Correia, e depois substituído pelo Rodrigo Weber, que hoje está no Atlético Mineiro e é scout, mas na época, então, como jornalista. E eles é que faziam a pesquisa dos nomes que eu indicava, né? E sim, eles mesmos também me traziam nomes, aí a gente, em conjunto, né, fazia essa avaliação. Então, a nossa avaliação era uma avaliação mais visual, né? Mais sim, visual, sem levar em consideração as métricas de força, velocidade, tempo de percurso, qualidade técnico, né? Sim. Era essa a nossa avaliação. E a gente errou bastante, mas acertou bastante também, né? Selecionando atletas e buscando atletas e contratando atletas com base nesse método, que era um método empírico, né? Sim. De ambiente daquele momento, né? Muito que tinha falhas, mas que nos conduziu a um trabalho que ao final foi exitoso, né? Porque a gente conseguiu chegar à conquista de grandes títulos, mas mercê de um trabalho que selecionava jogadores dessa maneira. Né? Então, aí eu quero apresentar, né, o Rodrigo Junco, que hoje tem uma empresa, pronuncia a empresa? É a Beats Code. Beats Code. Isso. Que trabalha em vários clubes, né, tendo várias formas de avaliar jogador, de avaliar treinamento, de estabelecer sistema de logística, enfim, várias coisas adequadas para o dia a dia do futebol de hoje, que cada vez mais está avançado. Bem-vindo para o nosso papo. Bom, boa tarde, pessoal, obrigado. Agradecer, né, o convite do Diogo, do presidente, está disponível aqui para vocês, para trocar um pouquinho de experiência. E a gente, quando fala de futebol, de inovação, assim, é uma coisa que tem muita gente que fala quando você trabalha com o que gosta, não é trabalho, né? E eu, assim, graças a Deus, tive a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa. Esse eu acho que não foi nenhum plano de vida, assim, de que eu ia trabalhar com futebol, mas estar na hora certa, no lugar certo, para estar hoje nesse ambiente, nessa indústria que eu acho fantástica. Tem muita coisa que, como o senhor comentou, DVD, CD, VHS, e hoje a gente tem muitas tecnologias diferentes, muitas formas de avaliar jogador, de ter scout, de ter histórico de toda a vida do atleta, né? Antigamente não se tinha a facilidade que a gente tem hoje da tecnologia.
Mas é um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco desse processo. Deixa eu contar um pouquinho da história de como que a Beats Code hoje ela se tornou uma empresa de referência no desenvolvimento de soluções para a gestão de futebol, porque foi, como eu comentei, muito no acaso. A gente desenvolvia outros projetos, outros aplicativos, e o departamento de futebol da Chapecoense, em 2015, as pessoas que vieram, infelizmente, a falecer, deram uma oportunidade para a gente começar a entender um pouco desse negócio e desenvolver alguns controles para evitar a evasão de dados. Sempre que trocava a comissão técnica, tinha a comissão, como não tinha softwares, né, integrados de gestão, de análise, de jogador, muitas vezes isso ficava no computador das pessoas. E aos poucos a gente foi mergulhando nesse mundo de futebol e gostando. Eu era torcedor de carteirinha da Chape, né, a gente não tinha série nenhuma na época, né, quando eu ia para o estádio a gente jogava só o estadual, assim, do resto a gente, quando maioria de Chapecó descendente de gaúcho, ou torcia para Inter ou torcia para Grêmio. E meus pais, né, hoje falecidos, eu tinha uma briga em casa, porque um era colorado e um era gremista. Aí torcia um pouco para cada time. E aí, dentro desse ambiente, desse processo, que a gente teve a oportunidade de entrar, a gente começou a construir algumas ferramentas para facilitar a comunicação interna do clube e principalmente reter dados, né? Porque muitas vezes as pessoas estavam ali naquele momento, trocava a comissão, saía diretor, a informação acabava indo junto. E aí muitas vezes todo aquele trabalho de analisar um atleta, de ter um histórico do atleta, acabava saindo junto com a pessoa. Mas hoje a gente tem muitas ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas internacionais que hoje dominam a parte de scouting. A Beats Code ela não faz necessariamente o scout. A gente tem algumas integrações, né, com algumas ferramentas para ter o histórico desses atletas, quantidade de jogos, se ele ficou muito tempo no DM, algumas coisas assim. Porque o foco hoje da Beats Code é desenvolver uma ferramenta onde o clube possa ter todos os dados do departamento de futebol integrados num único ambiente. Então, desde o pessoal da logística até o presidente, ele pode consultar algum tipo de informação sem necessariamente estar lá na frente do computador, ele com o celular, com um aplicativo, ele tem alguns dados. Então, isso é algumas coisas que a gente vem inovando, né, do que acontecia no futebol no passado, no dia a dia dos clubes hoje. Mas a gente ainda percebe, assim, presente algumas coisas que é meio aquela questão do empírico, do intuitivo. Por mais que hoje tenha ferramentas de análise, é o feeling, é o olho da pessoa que conhece, que ele vai saber se o atleta ele é um jogador bom ou ele vai ser um jogador bom no futuro. E, Juco, hoje a gente fala muito aqui, né, da relação com o executivo, então os profissionais que a gente acaba recebendo aqui, a gente sempre procura mostrar como é que funciona esse dia a dia com o executivo. Tu tem um papel um pouco diferente, né? Tu vai negociar com o executivo, tu não tá dentro dessa hierarquia onde o executivo coordena todo o departamento de futebol, mas ao mesmo tempo tu passa a fazer parte da equipe dele durante um período de implantação e depois quando eles vão utilizando. Como é que é essa rotina e esse contato com o executivo? Isso é uma coisa também assim muito, muito bacana de contar. Eu tenho alguns executivos, alguns profissionais do futebol que eu agradeço muito tudo que fizeram pela gente, né, e as oportunidades que a gente recebeu. Às vezes é meio conflitante, porque por mais que eu negocie com ele, às vezes a gente acaba até contrapondo um pouco, porque a gente, quando entra com o software, quando ele contrata o software para o clube, a ideia é que a gente crie processos. E às vezes a gente coloca ele também para seguir o processo, né? Então a gente meio que acaba conflitando em alguns momentos. Cada executivo tem um modelo de gestão, formato, e a gente tem que trabalhar junto para atender todo o time de futebol, né? Desde o atleta, staff, comissão. Então, às vezes, o bacana é isso, porque a gente acaba, quando o executivo contrata a gente para o clube, a gente acaba trabalhando em conjunto e ajudando ele, muitas vezes, a estabelecer processos que talvez sem um software, sem uma plataforma, ele não conseguisse, né? Ou ele ter uma visão de como que está a produtividade de cada setor no dia a dia do clube. A gente falava um pouco antes de entrar no ar, né? De muitas vezes o profissional ele alimentava ou controlava as informações da maneira dele,
e quando o executivo, o presidente, alguém questionava ele, como não estava registrado num sistema informatizado, ele falava o que convia para ele. Com o advento de tecnologias, a modernização dos executivos de futebol, hoje existem ferramentas que conseguem ver isso, ajudar a definir processos, porque o futebol, ele, na minha visão, ele ainda precisa alinhar alguns processos. Eu sempre brinco assim, o time, quando entra em campo, ele entra num esquema tático, eles treinam um modelo de jogo, e às vezes parece que por trás, lá fora do campo, o executivo ele é o maestro avulso lá, que ele tenta coordenar muita gente ao mesmo tempo, mas ele não consegue. Cada um correndo para um lado, né? É mais ou menos isso, e às vezes ele não tem a ferramenta para identificar se realmente está acontecendo o planejamento do jeito que ele definiu, lógico, né, no dia a dia do clube. E isso a gente acaba sempre contrapondo, a gente ajuda e às vezes a gente também vai lá e cobra um pouco, tem que cobrar o pessoal lá para alimentar a plataforma para você ter o dado a hora que precisa. Né? E desses executivos assim que ajudaram a Beats, até fazer um parênteses aqui muito importante, eu tenho dois assim que tem uma relevância grande, a gente agradece todos, mas um deles assim foi o Rui Costa, que teve até alguns dias atrás aqui com vocês, que ele acreditou no projeto que a gente estava, quando começou a reconstrução da Chape, a gente estava no meio do processo de desenvolver, de melhorar o software. E o Rui teve a sensibilidade de aceitar o projeto em meio todo aquele trabalho que ele teve, que o foco dele era reconstruir um time para começar em janeiro jogar, porque a gente tinha o campeonato começando acho, dia 20 de janeiro. Então o Rui deu uma grande oportunidade para a gente, o staff da Chapecoense da reconstrução comprou a ideia com a gente, então eles continuaram apoiando o projeto para se desenvolver. Então são pessoas que viram que a gente estava ajudando de alguma maneira a construir um legado para o clube e deram essa oportunidade. Uma outra pessoa que vai estar conosco amanhã, que foi o Cícero, ele deu uma oportunidade, assim, uma coisa que eu confesso que eu nunca sonhei na minha vida, eu imaginei que a gente ia trabalhar com clubes mais ou menos do porte da Chapecoense, e daqui a pouco o Cícero conheceu o nosso projeto e abriu a porta do Palmeiras para a gente lá em 2018. E eu, assim, fui para lá morrendo de medo, porque era Filipão, era um monte de gente, assim, de um tamanho enorme no futebol. E eu pensei, cara, nós aqui de Chapecó, pequenininho, será que vai dar certo ou não? E graças a Deus, assim, com o advindo do Palmeiras na parceria, assim, a gente conseguiu mudar muita coisa e ajudar os clubes, principalmente, porque daí os clientes, os outros clubes, eles veem, se funciona na Chape, no Palmeiras, no Inter, cara, então deve funcionar no meu clube. E a gente acaba levando um pouco desse know-how que a gente aprende junto com os executivos e cada clube para todos os clientes da Beats Code. Então esse que para mim a satisfação muitas vezes é essa, é aprender com essas feras, trazer as funcionalidades para o software e muitas vezes um clube, pegar um clube, um exemplo, um clube aqui pequenininho, pequeno, né, no tamanho assim, mas um histórico muito grande, que é o Esportivo de Bento, é cliente Beats Code. Assim, então a mesma tecnologia que roda no Inter aqui, por exemplo, eles usam acesso lá no clube que hoje infelizmente caiu para a Série B de novo, né, do Gauchão. Então, e muitas das informações e das ideias que o pessoal do Inter, desses clubes grandes trazem, o clube pequeno também acaba tendo. Então é aquela questão de você meio que auxiliar o clube a crescer com métodos e ferramentas que você aprende com executivos desse calibre que eu comentei com vocês. Então é bacana isso, mas a gente tem eu confesso que às vezes dá uma tremida assim de sentar na mesa com essas feras aí. Eu hoje aqui tô meio até, é o meu primeiro podcast, né, nunca tinha participado de nenhum. Tá em casa aqui, né? Eu confesso que eu tava começando esse negócio aí, eu confesso que eu tava meio, será que vai dar certo? Mas é bacana estar aqui com vocês, trocando essa experiência. Fernando tem experiência, já tá na segunda temporada, já tá... Tô aprendendo, né? Comunicação não é muito meu forte. Não, mas eu assisti os outros aí, vocês também. Daqui uns dias eu vou virar craque que nem vocês aí. Junco, vamos fazer um passo a passo. Boa. Um passo a passo do teu trabalho no clube.
assim, o começo, como é que funciona? Que tipo de avaliação tu faz? Que tipo de avaliação fazem a teu respeito? Tu tem mais de um produto, tu tem vários produtos, né? Como é que tu coloca isso para o executivo? Porque nós estamos sendo assistidos por muita gente, executivos, por vários profissionais que trabalham em clubes, para que eles tenham uma ideia de como é que começa. E aí depois, as ferramentas que tu usa e quais os objetivos de cada ferramenta. Não, perfeito. Bom questionamento, presidente. A ideia da plataforma da BeatsCode, quando ela começou lá atrás, ela era para resolver alguns problemas de comunicação interna. A Chape, quando ela apresentou algumas dificuldades, a Chape ainda ela treinava na arena e estava começando o CT. Então, o WhatsApp ainda não era muito difundido na época, então eles tinham dificuldade. Muitas vezes dava algum imprevisto na arena, eles tinham que mudar o treino para o CT de maneira rápida, então tinha que ligar para todo mundo. Para jogador, imagina assim, tu pegar um elenco lá de 40 jogadores, staff, comissão, avisar no telefone, o treino é no CT. Então a gente começou atacando alguns processos de comunicação. Então, via aplicativo, o supervisor mandava uma notificação avisando todo mundo onde é que era o treino, mesmo de última hora. E aí a gente foi conhecendo o dia a dia do clube. E uma situação engraçada, assim, presidente, a Chape, ela estava, 2015, quando a gente começou a negociação, ela estava na Série A e já estava disputando acho que era o primeiro ano que ela tinha disputado a Sul-Americana, se eu não me engano. Então ela já estava num nível assim que, para mim, que acompanhava o futebol como torcedor lá da arquibancada, né? Eu imaginava que tinha mais controle dentro de um clube de futebol. E aí a gente começou a trabalhar, tá, beleza, vamos desenvolver o aplicativo aqui para organizar a programação semanal, as viagens, a programação de viagem e as competições. Aí eu perguntava para o pessoal, tá, mas como é que vocês têm os dados do atleta? O contrato dele, quanto tempo ele tem de contrato, como é que vocês definem? Não, mas isso aí está aqui numa planilha e daí está lá no RH. Tá, mas nós conseguimos usar esse dado? Não, porque o RH é um outro software, não tem integração. E aí a gente começou a construir desde o cadastro do atleta, o tempo de contrato que ele tinha com o clube, que tipo de relacionamento, né? Se ele era um atleta contratado, se ele estava emprestado, se o clube tinha um percentual econômico ou não. Então a gente teve que meio que começar uma espécie de Hoje a gente até meio que se considera um RP esportivo. Então, desde cadastrar a pessoa, contrato, anexar os documentos que tu precisava mandar muitas vezes para a CBF, para a Conmebol, para inscrever o atleta na competição. E aí a gente começou a organizar um processo da gestão das competições. Então, o que a gente faz hoje, presidente e Diogo, num processo de implantação da plataforma da BeatsCode dentro do clube? A gente começa atacando o cerne do futebol. Que eu vou comentar aqui, o presidente viveu muito, isso né? Isso implica categoria de base e time de cima. E todas as categorias do clube. Para ter o histórico da informação desde a captação do menino lá. A gente pega, o nosso foco na primeira etapa de trabalho é o supervisor de futebol. O senhor sabe bem que o supervisor é o que faz a engrenagem do fora de campo funcionar. É ele que organiza a logística, é ele que gerencia o cartão do atleta, a minutagem. Então o que a gente faz? A gente começa por esse setor. A gente começa a dar ferramenta para o supervisor facilitar a vida dele. Então ele larga as planilhas e começa a trabalhar com a plataforma. Tudo que ele faz na planilha hoje e manda no WhatsApp, por exemplo, ele faz isso via plataforma e chega uma notificação para as pessoas que precisam saber. Então, a gente começa por essa etapa. O atleta começa a receber a programação semanal. Se ele é convocado para uma viagem, isso eu tenho alguns amigos e contatos do futebol que trabalham em outros países fora do Brasil, outros clubes, enfim, eles falam, cara, não tem isso aqui. No Manchester tem um colega meu de Chapecó que ele faz estágio às vezes lá, ele não tem. O atleta hoje nos clientes da BeatsCode, ele recebe se ele foi convocado para o jogo, que horas que ele tem que se apresentar, que horas que é o voo, quanto tempo ele vai ficar dentro do avião ou do ônibus. Ele tem tudo que vai acontecer naquela programação, naquela semana de trabalho, né, quando o clube está em casa, tudo no aplicativo, tudo de maneira simples.
Simples pro atleta, né? Porque por trás, assim, tem bastante empenho do staff do clube, de alimentar os dados. Muita informação e muitos setores para dar informação, né? E depois que a gente organiza essa etapa, que daí é linkar a comunicação de todas as pessoas do clube dentro da plataforma, a gente começa a partir para outros setores. A parte de registros. Então, hoje a plataforma da BeatsCode, ela permite o clube monitorar a produtividade de contratos de maneira automatizada. Eu não sei como é que era, presidente, na sua época lá, se o atleta tinha bônus, se ele jogasse a cada 10 jogos. Nós criamos, porque naquela época, recém tinha terminado a lei que vinculava o jogador, sim, a chamada lei do passe, e tinha se transformado, a lei Pelé tinha transformado numa relação contratual. Era o prazo contratual. Então, como a gente tinha medo de fazer contrato longo, nós tínhamos que montar uma estrutura, né, que o jogador ganhasse um valor razoável. Sim. E que, para fazer um contrato por 3 anos, que também protegia o jogador, se ele tivesse tanto número de jogos, ele tinha um acréscimo de remuneração. Sim. Então, ou uma renovação contratual. Não, a renovação não. A gente fazia 3 anos, sim, mas ele começava, por exemplo, ganhando 8 mil e mais 2 mil por jogo. Sim. Né? Aí, passado um determinado período, se ele tivesse atingido 50 jogos, o salário base de 8 mil passava para 12. Né? Esses eram os valores da época, né? Era um valor mas imagina muito hoje, não? Hoje tu conseguiria fazer qualquer tipo de critério, de índice, jogar ali na plataforma, na BeatsCode, e o próprio software vai te dizendo, atingiu a meta, falta tanto para atingir. Exatamente. E pode ser por jogo, naquela pode ser época, por gol. muitas vezes atingia, aliás, havia discussão, não. Eu joguei 10 jogos, eu tenho que ganhar tanto. Não jogou 10, jogou só meio. Não, entendeu? Se tu tiver O que era jogar? Era entrar? E ainda tem, né? Isso, tem um entendimento de como que tinha que ser a regra. Então, aí, a próxima etapa que a gente atacou foi esse caminho. Dentro do modo do registro, onde a gente tem um contrato, hoje o clube ele cadastra a produtividade do atleta. Se a cada 10 jogos ele entrar como titular, ficar pelo menos 45 minutos em campo, ele ganha um aumento. Se ele jogar X minutos na temporada, ele ganha um bônus. Então, isso tudo é automatizado. Conforme o pessoal da supervisão alimenta os dados de jogo, o software monitora as produtividades. Mas tu recebe os dados da supervisão e tu alimenta o programa. Não, o próprio clube, as equipes do clube alimentam. Já sabe isso. alimentar. A gente disponibiliza a plataforma presente e cada setor do clube faz... e aí entra eu brinco com os clubes, quando a gente faz algumas visitas, eu falo, cara, eu tenho um sonho impossível. Daí eles ficam todos preocupados, mas como assim, Gil, com sonho impossível? Eu falei, cara, a plataforma a gente pensou que cada setor alimentasse a sua informação, porque a diretoria, o executivo, ele não precisasse ir atrás da informação no dia a dia. Ele já receberia ela naturalmente. Então eu fiz a minha parte aqui, já vai notificar, vai cair uma notificação lá pro executivo ou pro presidente, enfim, para quem precisar, que o dado foi alimentado. E às vezes isso não acontece no dia a dia, assim, porque é uma cultura. E a gente foi caminhando, assim, devagarinho. Aí a gente mostra que dá resultado para o clube se eles usarem a plataforma, otimiza a comunicação. Então, quando o atleta ele atinge uma produtividade, por exemplo, o sistema ele manda uma notificação para o e-mail do diretor executivo ou do financeiro que ele tem que agendar uma programação de pagamento. Então, a gente foi para o setor de saúde. Então, é possível registrar os prontuários médicos, anexar os laudos de exame. Então, ter um histórico todo de como que está a vida do atleta em relação à saúde. Histórico de atendimentos da fisioterapia. E a gente foi trabalhando. O home list, né, que é muito comum, quem divide quarto com quem, como é que... tudo isso ele está no aplicativo. E a gente está agora... passou por algumas mudanças tecnológicas para atender algumas legislações e vai voltar agora para a parte de extração de dados, que ainda é uma deficiência que a gente tem na plataforma. A LGPD tomou um tempo nosso de trabalho que a gente vai voltar, que é dar inteligência para a informação. Então, além dos alertas, das notificações que a gente já entrega para as pessoas que precisam, a gente vai começar a otimizar dashboards e algumas outras informações. Que o nosso plano como empresa, como desenvolvedor de software, é entregar o histórico de tudo que acontece no clube todo dia, ele cair num dashboard para o diretor, para o presidente, saber, a gente teve
2 atletas que entraram no DM, 2 saíram, a gente teve 20 atendimentos da fisioterapia, 3 preventivos. Prazo no DM, quanto isso aí representou em termos de quanto que ele ficou disponível, né, pro clube, né? Então eu tenho um atleta lá com salário, sei lá, 100 mil reais hoje, que é um valor pro futebol hoje, ele tá barato, né? Tá barato. Porque a gente... Qualquer um ganha 100 mil. Então, mas assim, depende do tamanho do clube, se 100 mil é caro, se o atleta ficar 3 meses fora, 3 meses parado. Então a ideia é a gente começar a fazer esse cruzamento de dados e entregar para a direção executiva do clube. Tem um cara fera para te indicar aí, Cícero Souza. A aula dele exatamente sobre isso, os indicadores dentro do departamento de futebol. E foi aí que a gente conheceu a Bitscode. Então, o Cícero apresentando todas as ferramentas que ele estava utilizando, o que tinha de mais moderno, ele traz justamente isso e ele começa a cruzar essas informações. Sim. E aí tu começa a entender por que as coisas começam a dar certo também dentro do clube. Né? Mas dentro desse cardápio de ofertas que tu faz ao clube, aí tem a avaliação individual do jogador, a avaliação individual, a técnica, física, aproveitamento, o que tem mais sobre isso? Hoje, assim, presidente, a gente não uma das coisas, alguns clubes eles pedem pra gente, Juco, não tem como fazer um scout, alguma coisa assim. Hoje a gente optou por fazer integrações com algumas outras ferramentas. A gente até tem as avaliações, né, o pós-jogo, o pós-treino, né, do comportamental, do técnico, mas uma coisa mais subjetiva. Aquela análise, eu não sei se a gente pode falar de marcas aqui, de ferramentas. Pode falar tudo. A gente, por exemplo, assim, a gente hoje está abrindo algumas parcerias com alguns clubes para começar a integrar dados do iScout, do Instat, do StatsBombs, que são softwares voltados especificamente para análise de desempenho. Tem que ter e os clubes, a maioria deles tem hoje, né, presidente? E aí tem algumas situações. Vou pegar um exemplo do Inter aqui. Eu sei que o Inter usa 2 ferramentas para chegar na melhor informação. Então ele usa um pouco do iScout, um pouco do StatsBomb para encontrar os melhores indicadores para o que ele precisa do atleta. Técnico, tático, enfim, algumas coisas assim. E a gente percebeu que não valeria a pena a gente concorrer com essas ferramentas, porque eles estão há anos-luz da gente. E aí o nosso objetivo hoje, como fornecedor de tecnologia, de inovação para o clube, é organizar o processo do departamento de futebol com um histórico de dados, com um legado de informação, né? Principalmente quando tem a troca de diretoria, a troca de comissão, a gente ter uma base de dados para a próxima gestão, a próxima comissão técnica trabalhar de uma maneira mais assertiva. E a parte de estatística do atleta mesmo, desempenho do atleta individual e equipe, a gente tem buscado fazer algumas integrações. Hoje, por exemplo, a gente importa o dado do GPS, né, do atleta e entrega alguns indicadores de carga, de distância, de velocidade, alguns indicadores personalizados conforme o clube precisa. Porque a gente também tem essa situação, né? Por mais que algum clube use o mesmo GPS, né? A análise que o fisiologista, o coordenador de desempenho tem de um clube para o outro, ele é variado. Então a gente tem buscado algumas integrações para evitar da gente trazer esse trabalho para dentro da plataforma. Aproveitando o gancho, a gente não faz a parte financeira dos clubes. Conta a pagar, receber, RH, a gente não faz. O foco da plataforma da Bitscode é trabalhar dentro do departamento de futebol. É interligar os setores que fazem parte do departamento de futebol, que aí a gente fala de logística, captação, DM, fisiologia. Como seria captar? A captação a gente colocou o módulo para piloto em alguns clubes aí. Até hoje eu estava na base do Inter lá para começar a fazer alguns starts. Desde do mapeamento do atleta, do observador, né? Tem um observador lá em Chapecó, ele mapeia o atleta, ele traz para dentro do banco de dados do clube e o clube continua a avaliação. Vai continuar acompanhando. Ou faz o agendamento para fazer uma avaliação interna, ficar alguns dias em avaliação. Então, Mas aquilo que o observador fazia no caderninho, fazia um relatório, mandava lá, e ele começa a imputar vai ter que começar isso dentro da plataforma. E aí tu vai criando um banco de dados, né? A gente brinca assim, a tecnologia ela é uma maravilha, né? Mas a gente analisou alguns pontos ainda para finalizar o aplicativo. O observador ele vai ter um aplicativo.
Hoje ele faz dentro do site, né? Ele entra lá no servidor do clube e alimenta as informações. Aí a gente estava brincando, né? Mas tem alguns observadores aqui que eles são mais velhos, cara. Ele faz no papel, daí eu acho que alguém passa limpo e manda para nós. Como é que nós vamos fazer ele, ele vai alimentar? Mas eu falei, cara, é isso. A gente tem que se adequar à tecnologia. Mas o meu trabalho dentro da Beats como CEO e a equipe que a gente tem lá, que também é sempre falta gente, né? A gente treina a galera e sempre quando começa uma etapa já tem que buscar mais gente, né? É a gente conseguir entregar para o clube, assim, presidente, o histórico do atleta, desde o momento que ele fez uma peneira lá, famosa peneira, né, no terrão lá, até o momento que o clube vendeu ele, com todos os históricos, o média de gasto que o clube teve para formar esse menino, essa menina agora, né, com futebol feminino bastante ênfase, em todo esse aspecto. Desde a parte do primeiro registro que ele teve no clube, se ele ficou alojado, se ele fez alimentação, se ele foi atendido pelo dentista do clube, pelo fisioterapeuta, tudo que envolveu todos a vida desse atleta. A ideia é a gente chegar lá no final do ciclo dele dentro do clube e dizer, olha, o Diogo aqui, ele custou para o clube no processo de formação, sei lá, 2 milhões e ele foi vendido por 50 milhões. Então, porque tem assim, ainda tem algumas situações que a gente percebe e talvez assim o presidente no dia a dia viveu isso. Comprei o atleta por 1 milhão e vendi por 3, né? O torcedor, a imprensa acha que o clube ganhou dinheiro, né? Só que eles esquecem que teve o salário, que teve daqui a pouco uma cirurgia, o atleta ficou um tempo parado, então desses 3 milhões que ele ganhou... Teve uma preparação específica teve da parte o física, desempenho a parte dos técnica, profissionais. Dinheiro atualizado da época. Exato, então às vezes, lógico, para quem não está no dia a dia, acha que, o clube estamos com dinheiro agora, né? Deu lucro. Mas no papel mesmo, que é o que a gente quer entregar com o tempo da evolução da plataforma, dizer, cara, não, daqueles 3, assim, teve salário, teve alojamento, se o menino ficou alojado, teve refeição, teve atendimento médico, odontológico. Até os meninos com contrato de formação, não sei se você já tem atuação nessa área, os valores que serão computados para o valor final do jogador, se ele não for assinar contrato com o clube, contempla tudo isso, alimentação, o que ele gastou, o que ele não gastou, a manutenção do alojamento, da alimentação, da nutrição, tudo isso aí é somado para chegar no valor final de preço. A passagem que o clube é obrigado a fornecer para o menino visitar a família. Então, assim, muitas vezes, eu confesso que também eu imaginava que era uma coisa mais simples. Só que quando você entra para o dia a dia do clube, tu começa a entender que não, cara, tem muitos fatores que levam a definir o quanto um atleta custa para o clube. Todo mundo acha, o clube pagou 1 milhão e vendeu por 2. Cara, não é real. Não é objetivo, assim. Não é uma conta demais, não. Não é isso, não é, deu 100% de lucro. Porque na cabeça de alguns acham, comprei por 1, vendi por 2, deu 100% de lucro. Mas assim, esquece que tem que descontar tudo isso. E muitas vezes o atleta passa por uma cirurgia que, lógico, a maioria dos clubes hoje tem convênio com algum plano de saúde, que se fosse tirar do bolso, custa 50 mil reais, algumas coisas assim. Então, isso tudo a gente quer, com o tempo, entregar para os clubes. Dizer assim, olha, esse menino, ele fez a primeira avaliação lá em 2018, ele foi alojado a partir de 20, ele ficou 2.000 dias alojado, então ele teve tantas refeições, tantos atendimentos médicos, tantos exames, que também é caro para o clube isso, né? Exame de imagem, que o menino tem uma dor, alguma coisa, ele vai para avaliação. E no final diz assim, tá aqui o custo, né? Um custo médio, talvez a gente não vai conseguir chegar, né, num custo real, mas aqui, ele custou tanto para formar, e foi vendido ou saiu até de graça, daqui a pouco passou um tempo sem o recurso. Então, a nossa estratégia como fornecedor de software é entregar esse perfil de informação para o clube. Então, desde o momento que ele formou, que ele captou, o clube captou ele, até ele ser vendido ou ir para o time de cima, né, que é o objetivo lógico de todo atleta, e o clube tem uma visão ampla de tudo que ele investe, que às vezes passa batido
pela diretoria, né, não se dá o clube gastou, tem 1 milhão de custo com a base. Pô, mas é salário, é bolsa, é alimento, é alojamento, é o monitor que tem que ficar na porta cuidando para manter a segurança do lugar. Então são N fatores e muitas vezes quem está de fora acha que é só o menino que está treinando lá, né? Bom, uma coisa que eu também, pelos teus clientes, né, pelos clientes de vocês, Palmeiras, Inter, Chapecoense, Esportivo, como é que é o critério de cobrança? E o que implica, né? Alguns têm mais, nesse teu cardápio, alguns utilizam mais coisas do cardápio, outros utilizam menos coisas. Como é que é essa relação? A gente, o software, assim, pra gente é uma pergunta bem bacana, assim. Como que a gente atende um clube teoricamente pequeno como Esportivo a um Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, esses clubes grandes que estão hoje... Hoje a gente tem a satisfação de atender, se eu não me engano, acho que a gente atende 11 clubes da Série A. Então, mais de 50% dos clubes são clientes Beats Code hoje. O Bahia, agora que virou SAF, Vasco, Botafogo, então, assim, são clientes de grandeza absurda, que nem eu comentei para vocês, nunca me imaginei, né, daqui a pouco tá lá no Palmeiras vendo o Felipão para os jogadores usar um software que saiu lá de Chapecó. Agora tu vai ver no Atlético Mineiro. Eu comecei a usar lá também. A gente tem uma tabela de preço baseado na divisão que o clube se encontra e na quantidade de módulos que ele utiliza. Então a gente tem desde o módulo lá de cadastro de pessoas até o módulo de fisiologia. Então, o clube... E a gente... Quantos módulos são ao todo? Hoje a gente tem mais ou menos uns 12 módulos. E tem alguns que estão na fila para sair agora, que a gente finalizou uma estrutura do banco de dados lá, vai começar então vamos ver os 12, vamos ver os 12. Vamos ver se eu lembro de cabeça. É o módulo de programação semanal, a gestão de pessoas, captação, análise de mercado, competições... aprovação de documentos, contratos, fisiologia, nutrição, podologia, psicologia, serviço social, alojamento e refeitório, logística, fisioterapia, prontuário médico. Tem o BeatScore TV, que é um aplicativo que a gente está testando, que é para difundir informações em TVs do clube. São mais ou menos esses. O cadastro está dentro disso. Isso. A nutrição, esse módulo da nutrição, o que contempla? O clube ele consegue, por exemplo, montar o planejamento do plano alimentar, se o atleta precisa perder peso, ganhar peso. Mas isso é individual? Individual, é individual. Aí a gente tem a composição corporal, né, a questão do controle de peso do atleta, e tá para fazer agora a parte de suplementação. Vamos pegar essa do controle de peso 8. E a gente tá só esse módulo. A gente vai começar a controlar a parte da suplementação diária do atleta. Que hoje o módulo ele faz o controle do suplemento alimentar que está envolvido no plano de ganho de massa, ganho de peso, perda de peso, enfim, conforme a necessidade. Mas aí tem o dia a dia do atleta, né? A suplementação pré-treino, a pós-treino, né, com o atleta para repor a parte nutricional dele. Então, a gente também vai ter essas funcionalidades. O aplicativo, como a gente está fazendo a versão nova do aplicativo também. E esse aplicativo, o atleta tem acesso ou ele tem coisas que ele não tem acesso? O aplicativo hoje, na versão atual, o atleta ele recebe programação, a convocação, são várias informações que ele recebe. A comissão, por exemplo, o aplicativo ele tem um modo de contratos onde o presidente, o executivo, ele pode, se ele está em viagem, por exemplo, e alguém ligou para ele relativo a um contrato, ao tempo de um atleta, quanto que é a multa para mim contratar um jogador, ele consegue no aplicativo ver isso. Então, isso foi uma situação que lá durante o processo que a gente estava na Chape, o Rui colaborou bastante com a gente nesse sentido, porque muitas vezes ele estava em viagem e futebol, você sabe, né? É sábado, domingo, feriado, é segunda noite, é madrugada no aeroporto, e muitas vezes alguém ligava para ele fora de hora e ele não tinha acesso ao jurídico, por exemplo, para ver o contrato lá, se tinha multa, não tinha. E aí a gente começou a construir alguns indicadores lá no aplicativo que ele poderia, em qualquer lugar que ele tivesse, com acesso à internet, lógico,
selecionar o nome do atleta, ver o valor do salário, a multa, quanto tempo de contrato, se tinha algum parceiro, né, no direito econômico, para ele tomar alguma decisão. Então, esse também são informações que a gente disponibiliza. E a versão nova do aplicativo agora vai ter essa questão do acompanhamento nutricional do atleta, na relação assim, montei um plano lá de perda de peso lá para o presidente. Meio-dia tem que comer 2 folhas de alface, 3 rodelas de tomate lá, arroz e bife. O atleta vai receber esse lembrete, né, para poder seguir a orientação nutricional. Então isso vai estar disponível provavelmente a partir de agosto, que é a ideia da gente liberar a versão nova do aplicativo, que a plataforma ela tem dois módulos que a gente chama. Tem o web, que é onde tem o input de dados mais pesado, vamos dizer assim, e o aplicativo, que é onde as pessoas recebem as informações e fazem alguns pequenos inputs na versão atual. A versão nova, a ideia é que a gente comece a dar mobilidade mais efetiva para os profissionais do clube. Agendar um exame, já fazer via celular mesmo, que hoje ainda ele está limitado a um tablet ou web. Então, são várias funcionalidades que a gente quer trazer para... Porque a gente sabe que ou o profissional está lá no campo, né, que não tem mesa para ter notebook, ou está dentro do voo, do ônibus, se deslocando para jogar. São poucos que estão sentados no escritório com o computador. Né? Então, a gente está começando, assim, a gente já... Isso é uma coisa que a gente vai amadurecendo com o tempo também. Né? A gente, às vezes, pensa muito, vou desenvolver esse módulo para atender o determinado profissional. Mas a gente pensa, é isso que o Diogo comentou, na comodidade que a pessoa tivesse na frente do computador a vida toda. Vai para a prática, aí a gente brinca, ô Jucu, isso aqui é legal, cara, mas eu tenho que ter lá do lado do campo, porque eu não consigo levar o computador grande lá para anotar algumas coisas. E aí agora, como a gente está passando por algumas mudanças tecnológicas, a gente já está pensando nessa questão do aplicativo mesmo, o cara fazer o máximo possível que ele puder via celular, porque aí a gente resolve um problema que também é uma situação que a gente não consegue controlar, que é o cultural da pessoa. Às vezes ela tem dificuldade com tecnologia, e outras elas usam a tecnologia, mas a tecnologia móvel, ela não gosta de ficar presa na mesa, no notebook. Então a gente agora tem que sempre pensar nesse usuário. O usuário ele vai usar isso no celular, no notebook, num tablet, e pensar em todo mundo, porque senão a gente não consegue agradar. Né? E o nosso trabalho assim, ele é muito da confiança do usuário, né? Então, se o usuário gosta, ele vê que é fácil de usar, ele usa e indica para outras pessoas. Senão, ele vai dizer, mas isso aqui é muito ruim, clicar em um monte de lugar para fazer uma situação que não funciona. Então, a gente também começou a repensar um pouco o nosso processo de criação, também nisso, assim, presidente, que a gente já sabe que precisa sempre pensar no usuário, mas eu achei que no futebol ia ser um pouquinho mais simples, e a gente percebe que muita gente tem um nível de evolução com tecnologia que é mobile, ou ele quer o celular, ele não quer ficar preso num computador, e isso para nós é bacana, porque instiga a gente pensar e melhorar cada vez mais. E o executivo é um exemplo, né? Ele está toda hora do lado do campo, ele está vendo o jogador, ele está viajando, ele tem que ter o máximo de informação possível no celular, que é o que a gente está migrando agora as próximas versões do sistema. Senão, eu brinco com o meu pessoal lá assim, gente, nós temos que atender o usuário, não é o que é mais fácil para nós fazer, né? Vamos atender, porque quanto mais gente usar, mais a gente vai crescer. Bom, mas dentro disso aí, eu vou retornar à pergunta inicial, que eu acabei fazendo uma segunda pergunta e saímos os valores que são praticados. Perfeito. Nas várias divisões. Então, a divisão é um critério para variar o valor. Isso. Por que isso, presidente? A gente, então, cobra por divisão e pela quantidade de módulos que o clube utiliza. A gente sabe que o clube, conforme a divisão, ele tem receita mais ou menos. Né? Cota de TV, possibilidade de público em estádio, então são várias situações. Relevância dos patrocínios, torcida, tudo mais. Tudo isso ele envolve na receita que o clube ele pode ou não pagar para a gente. E aí a gente tem planos hoje, por exemplo, que começam a partir de R$ 1.300 por mês para clubes lá da Série D, por exemplo, que é o que normalmente joga o estadual,
e a Série D porque a Série D não é garantida no próximo ano, né? Sempre tu tem que conquistar a vaga. Então a gente tem planos para a parte de logística, de pessoas e de competições a partir de R$ 1.400. E olha só o que a gente já entrega nisso, presidente. A gente já entrega a orçamentação de temporada, o clube pode fazer dentro da plataforma, a prestação de contas, o plano de planejamento de despesa por jogo, controle de cartões, de minutagem, tudo num local só. Controle de documentos, se o atleta... uma coisa bacana que a gente tem no módulo de contratos, presidente, é os alertas que são importantes em relação à vigência do contrato do atleta. Eu preciso que o sistema me mande uma notificação com até... antes de... O pré-contrato é com 180 dias que ele pode assinar, né, com o clube. Sim. Eu quero receber notificações antes para me lembrar que eu preciso entrar num processo de negociação. Eu quero que a plataforma hoje ela me notifique em relação a uma opção de compra. Então, tudo isso a gente automatiza para o executivo, para o pessoal do clube, para evitar alguma perda. Um lembrete de pagamento de intermediário, por exemplo. Eu tenho que pagar lá 20 empresários, né, intermediários de atleta. O sistema manda uma notificação lembrando, olha, amanhã vence a parcela do Diogo lá, por exemplo. Então, essas notificações, quem contrata esses módulos, ele já começa a receber. Então, hoje a gente tem planos de a partir de 1.300 por aí, para poucos módulos, e acho que, se eu não me engano, são 2 categorias, até clubes que pagam acima de R$15 mil por mês, 20 mil, porque ele tem 15, 16 categorias, ele tem quase todos os módulos que a gente tem disponível. Né? E a gente tem um processo, ele é muito bacana, tem alguns clubes que acham ruim o processo, e para nós é o que faz mais sentido. A gente não disponibiliza todos esses módulos de uma vez só. A gente faz um processo gradativo de implantação. Porque lá no passado a gente teve alguns cases que não foram muito produtivos, nem para nós, nem para o clube. Porque o clube contratou todos os módulos, mas o clube não conseguiu implantar todos ao mesmo tempo. Não era nem por nossa dificuldade. Ou alguma coisa. O clube precisava mudar a cultura das pessoas antes de entrar com a plataforma. Então o clube muitas vezes pagou lá 3, 4, 5 meses alguns módulos que ele não usou. Não estava em funcionamento. E aí a gente avaliando algumas coisas, a gente... vamos pegar um exemplo assim, o Palmeiras é um clube que tem dinheiro que pode pagar. Não é a questão do dinheiro. A gente se preocupa do processo ele ser construído bem gradativo no clube para isso ficar enraizado na cultura do clube. Porque se a gente vem com todos os módulos, a gente não consegue fazer tudo de uma vez só e o clube também não. Então a gente vai fazendo por etapa, para a pessoa ir provando, gostando, usando, e o clube também ele paga efetivamente o que ele está tendo de retorno. Então isso para nós tem funcionado muito bem nas últimas parcerias que a gente fechou, porque o clube ele consegue ver que ele está investindo numa ferramenta que está realmente dando resultado, e melhor de tudo, né? Uma coisa que a gente conversava também um pouquinho antes do início do nosso bate-papo, né, presidente? A questão da cultura e do processo. Né? Pelo fato do futebol mudar muitas pessoas, para nós, como fornecedor de software que afeta o dia a dia do futebol, é importante que ele fique consolidado no processo. Porque daí, se as pessoas saem, a gente tem o processo, a que chega, ela já continua do mesmo local que parou a outra. Então, para o clube, isso é importante. Um exemplo que eu trago bastante, ele é significativo, tem um lado bom e um lado que eu nunca gostaria de utilizar, que foi a reconstrução da Chape. Então a gente tinha todos os dados de contrato dos atletas, todas as informações desde o início de 2016 cadastrado. Então quando a diretoria nova assumiu, tinha todos os anexos de contrato dentro da plataforma, tinha todos os pré-contratos de alguns que já estavam acordados para continuar, outros que já estava tudo anexado, cada um dentro do cadastro do jogador. Então isso também ajudou a diretoria no processo, né? Porque já vinha com um histórico de informações, já tinha dados, até quando que era o contrato de cada um,
porque algumas informações que a gente ainda não tinha conseguido colocar estavam no notebook dos diretores, que se perdeu no acidente. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive que eles me deram, né? Infelizmente, eles não estão aqui para dividir com a gente essas conquistas que a gente teve em função deles, mas a gente fica feliz de ter auxiliado também um pouco nessa reconstrução, com o histórico de dados, com informações, que é o que a gente entende que é importante para o clube, né, presidente? Porque as pessoas, elas passam, a instituição, ela fica a vida toda. Então, a gente fazer um pouco da parte desse processo é importante, né? Então, isso para a gente também é satisfatório. A gente sente, muitas vezes a gente não consegue entregar com o tempo que o clube espera, as melhorias, alguma situação. A gente sempre, eu sinto na pele, assim, porque eu compro a briga do cliente dentro do meu time lá também, assim, então, pô, vamos acelerar aqui, cara, o cliente está pedindo lá, você vai ajudar ele lá e tal. Então, assim, eu sempre fui meio... Eu compro a briga do cliente meio com o advogado do diabo, né? Eu vou lá... Mas é uma coisa assim, eu confesso que eu gosto muito do que eu faço, eu brinco assim, eu devo, não um favor, assim, eu acho que eu vou pagar algumas pessoas que abriram as portas pra gente a vida toda, assim. E, Ju, tu estava comentando da equipe, né? Quem está nos assistindo aí tem o sonho de trabalhar com futebol, mas às vezes fala assim, mas eu não quero ser treinador, eu não quero ser preparador físico, e hoje tem muitas outras áreas para profissionais envolvidos no futebol. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da tua equipe, né? Tu falou que tá procurando aí profissionais, daqui a pouco, não, né? já chama alguém aqui, mas também o que tu tem visto dessas novas profissões que fazem essa interface aí contigo? Isso é uma situação bem engraçada, assim, a gente quando abre vaga lá, tem algumas pessoas que mandam o currículo com a foto do clube, né? Tipo, eu tenho lá, a gente tem, das 12 pessoas que a gente tem lá, mais os sócios, a gente tem a metade é Colorado, né? Eu tenho um menino lá que é santista, no currículo dele, quando ele mandou a foto do Santos, porque ele sabia que a gente atendia o Santos, né? Então, e isso gera uma expectativa bastante grande, porque hoje a gente tem assim, como é que eu posso explicar para vocês? Dentro das empresas que fornecem tecnologia para os clubes, quando a gente fala de tecnologia, software, hardware, enfim, muitas vezes a gente fala de pessoas que não têm muita ligação com futebol. É o cara que é o famoso nerd, que ele tá... é jogo eletrônico, é muita coisa assim. Mas, eu confesso para vocês assim, que a gente usava a estratégia antigamente de tentar trazer a pessoa. A gente tinha uma chamada lá que o pessoal do marketing ajudou a gente, lá era... venha fazer parte do time da Beats Code para atender o seu time de coração, né? Ou para trabalhar para o seu time de coração. Porque a gente imaginava que ia trazer pessoas que gostassem de futebol, que torcessem para o Inter, para o Palmeiras, para trabalhar com a gente. E por um tempo isso não funcionou, porque a gente percebeu que as pessoas estavam voltadas mais para jogo eletrônico, celular, outras coisas e não futebol, né? E de um tempo para cá tem dado certo, a gente tem conseguido trazer muita gente que gosta de futebol para o time, e isso ajuda a gente a desenvolver melhor a pessoa, porque ela gosta de futebol e ela tem a capacidade técnica para ser desenvolvedor, para ser um analista de implantação, para vários setores que a gente precisa lá, a parte de prospecção, falar com o executivo, ligar para o executivo, olha, eu sou... gestor de vendas da Beats Code, tu gostaria de uma apresentação? Então a gente acaba aproximando muitas vezes o nosso colaborador com o cara que era ídolo dele, que ele via na TV, enfim, algumas coisas assim. E nos clubes a gente percebe que tem muita coisa diferente acontecendo. Antigamente a gente tinha lá o roupeiro, o massagista, o médico, era meio... Tinha quantas profissões lá, presidente? Funções no clube? Tinha umas 15, talvez? Hoje a gente tem analista de scout, analista de mercado, analista da captação, o cara que ele é o estatístico, ele é o mestre dos dados lá, que ele junta tudo, ele entrega isso. Então, é infinito o mundo do futebol. Eu gosto disso porque o futebol, ele está passando por algumas modernizações e ele está abrindo novas funções que lá no passado recente ninguém sonhava que o clube ia precisar de um diretor, um coordenador de desempenho, por exemplo, um coordenador científico.
que ele vai analisar o quanto o cara correu. De performance. Quanto que ele correu, se o que ele comeu lá deu certo, se não. Então, assim, virou uma infinidade de funções que pode ser feita no clube. E eu confesso, assim, eu sou meio reticente em algumas coisas, porque às vezes você não precisa ser executivo do clube. Talvez você comece lá numa função mais baixa para aprender tudo que é a indústria do futebol, para chegar lá em cima mais preparado. E, lógico, estudar bastante. E cursos como o da FootHub, outras oportunidades que tem. A pessoa que gosta de futebol, ela não vai ser contratada porque ela gosta de futebol. Ela tem que ter um conteúdo para entregar para o clube. E graças a Deus, assim, a gente tem visto muita coisa boa acontecer no futebol. Ainda, o processo, ainda eu acho que precisa ter eu brinco assim, que precisava ter os executivos puxar um pouco mais a orelha da galera que alimenta a informação para ele, né? Mas tá melhorando bastante, assim. E justamente porque tá vindo uma nova leva de profissionais mais jovens e estão trazendo aquela agilidade, aquela troca de informação muito mais rápida. Que já é natural, né? Já é natural. Com mais tecnologia no corpo, né? Não é o caso dos mais velhos. Eu brinco assim, ontem, não sei o que a gente estava conversando lá, que as crianças já nascem com o celular na mão, né? Então ela tá com 1 ano, ela já tá... Os meus sobrinhos, ele tinha acho que uns 5 anos de idade, 5 aninhos, ele fazia pesquisa no YouTube por áudio. E eu ia lá e digitava. Um dia ele pega o meu celular e, vídeo da Peppa Pig. Eu falei, o que você está fazendo? E aí, todos os videozinhos lá. Eu falei, essa juventude aí, ela vai dominar o mundo, né? Então é bacana isso no futebol também, porque ele é um esporte secular e muitas vezes ele era taxado de, só tem gente retrógrada que quer pensar no papel. E graças a Deus isso tá mudando. E com a SAF, o que tu tem visto aí? A SAF é o nosso sonho. Não, brincadeira. A gente, assim, atende clubes que são SAF hoje, o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, o América, acho que está finalizando, o Bahia também, a gente já renovou a parceria com eles agora no modelo SAF. Então, no Bahia a gente ainda não percebeu muitas coisas. Mas os outros clubes a gente percebeu um comprometimento maior das pessoas, sabe? Antes deixa para fazer depois. Hoje, um pouco desse movimento do dono, né, do cara que está ali monitorando se tu está entregando ou não, ele acaba meio que mudando um pouco o comportamento. Mas eu pelo fato lógico, eu não tenho uma experiência grande, assim, né, o presidente Fernando, que passou a vida toda dentro do futebol, mas pelo que eu tenho acompanhado, eu entendo que o modelo SAF, ele não é a solução para o futebol, porque o associativo e o SAF, ele depende de pessoas, né? E se as pessoas tiverem processo, tiverem método, e isso às vezes, que é uma coisa que eu acompanho, assim, é o desafio do executivo. Agora pegando um pouco do gancho do curso, né, que tá finalizando da turma, e logo deve ter outra. Às vezes, o pessoal que está fora, ele acha que o executivo é para contratar jogador, né? O torcedor, ele pensa isso, o executivo tem contratador e ele demite e contrata. Então, quem está no dia a dia do clube, ele entende, o executivo, o papel dele é muito mais complicado. Ele é o que eu chamo assim, cara, ele é o técnico fora de campo, porque ele tem que definir processo, ele tem que tentar estabelecer meta, né, de objetivo também para quem está fora, não é só para o clube ganhar um título. Para o time ganhar um título, quem está fora tem que fazer a parte dele para dar o suporte. E o executivo, ele passa muito por isso. Então, eu entendo que a SAF, eu brinco que a SAF para nós é boa, porque se o clube contrata e a pessoa não está usando da maneira adequada como o clube esperava o software, ela corre o risco de ser demitida. No associativo, isso é um pouco menos que acontece, porque às vezes o executivo não quer se intrometer no processo, porque ele chegou hoje, e aí já tem as pessoas já estabelecidas nos seus cargos há muito tempo. Então, a gente percebe que no associativo, esse tipo de estabelecer processos, ele é mais complicado para o executivo. E aí o executivo passa a ser a vitrine de contratar e demitir. E se der uma zica, né, um problema sério, ele é o primeiro a sair.
Na SAF, a gente começou a perceber alguns movimentos que a torcida ela passa a não ter mais a força de derrubar treinador, de trocar executivo. Então as pessoas começam, quem está dentro da SAF, ela começa, eu tenho que entregar resultado. Né? Não é só o time dentro de campo, é todo mundo que está aqui fora tem que pensar junto para ir para algum lugar. Então acho que esse mas assim, ele não é o modelo que vai salvar o futebol. E a grande diferença da SAF que eu vejo nesse aspecto que tu está falando, da SAF para o clube, é que o clube é sempre uma incerteza, porque o clube prioriza o dia de amanhã. E a SAF prioriza o processo. Exato. Tá? Então, a pessoa que contrata uma empresa como a tua na SAF, ela sabe que aquilo ali vai ter continuidade. O clube pode não ter continuidade. Exatamente. Entendeu? Porque pode trocar diretoria, porque pode faltar dinheiro. Né? O primeiro dinheiro que vai ser sonegado é das coisas que não é do futebol. Que não é do futebol. Né? Diretamente. Então, isso é uma coisa que a SAF vai trazer de bom para o mercado. Cada vez mais. Né? E afora o fato de que a SAF trará uma absorção em relação à pressão pública, à pressão da opinião pública. Exato. Eles não vão sofrer essa pressão, ou se sofrerem não vai ter efeito. Né? Então eu vejo que a SAF, como qualquer entidade que é governada por pessoas, ela vai ter bons e maus momentos. Exato. Mas ela tem mais chance de dar certo em relação aos clubes, porque ela vai ter processos, e ela não vai ter pressão e não vai ter alternância de poder, que é o grande problema do futebol. Essa alternância de poder, o presidente, quando chega no segundo ano, ele já tem que se preparar, né, para concorrer de novo, ou então ele vai entregar o clube. E aí ele começa a ter ações tendentes a satisfazer o eleitor e não satisfazer o ambiente, satisfazer o clube. Muitas vezes ele tem que tomar uma medida que é antipática. Sim. Né? E ele não vai tomar porque ele quer concorrer de novo. Ele quer... E é mais ou menos nesse sentido, assim, presidente, que eu entendo que a SAF ela vai melhorar todo o conjunto da indústria. Porque alguns clubes associativos, a gente já começa a perceber que eles também estão pensando um pouco diferente. Eles não estão pensando mais só no político, eles estão pensando em começar a criar processos. O Palmeiras é um, né? O Palmeiras, o próprio Flamengo, eles estão criando processos justamente porque não é SAF, o associativo, que resolve o problema, é processos, claro, metodologias. Então isso eu acho que é bacana. Porque assim, lá nós assim, passamos algumas dificuldades no passado. Vamos abrir para investidor, o dinheiro está ali, está fácil de pegar, que é mais ou menos a ideia da SAF. O dinheiro tá fácil de chegar um dinheiro no clube, mas o dinheiro efetivamente ele resolve o problema do clube. Adianta ter dinheiro se não tem processo, né? Então entra num pouco disso. A primeira coisa que o dirigente tem que saber é o seguinte: quem for investir na SAF, ele não vai dar dinheiro para o dirigente gastar. O dirigente pega sua malinha e vai para a piscina. Né? Vai cuidar da piscina. Exato. Quem vai cuidar do clube é o investidor. Ele não vai entregar o dinheiro. Né? Isso é a primeira regra. Então, assim, são algumas coisas que eu acho que ela vai ser bom para o todo, mas não necessariamente ela é a solução. Porque se tu gastar o dinheiro errado, né? Na Europa teve muito disso, né? A primeira leva de SAFs que teve, muitas foram o Clube Empresa, né? Não era nem SAF o nome lá. O Clube Empresa faliram, até eles acertar o modelo. Então eu acho que a SAF ela vem para mudar o conceito do negócio, mas eu acho que só o dinheiro não resolve. Porque não adianta você injetar uma grana, se não tem processo, você volta naquele dilema de gastar errado, e daqui a pouco tu tá sofrendo a pressão da torcida e não tem como mais voltar, né? Então, eu acho que é um modelo que vai facilitar o processo todo. Mas eu acho que precisa, da mesma maneira como o associativo, a SAF só vai funcionar para o processo. Ou por alguém puxando a orelha de alguém lá dizendo, tem que fazer para dar certo, porque senão nós não vamos seguir. Então, mas eu acredito que tem boas coisas para acontecer aí com o SAF, os próprios associativos, eu acho, repensando um pouco o seu modelo, criando mais processo e deixando a política lá só pro último dia da eleição. Eu acho que talvez dê certo no futebol. Fernando, a gente está encaminhando agora já pro final, e eu queria, né, te trazer aí quão importante é novamente a cultura, né? Então, assim, a gente fala de software, fala de implantação de processos, e o Juco aqui bate várias vezes na questão da entender a cultura, a mudança da cultura, o que impacta. Então, assim,
todos os nossos convidados aqui, de alguma maneira, falaram sobre isso. E isso é uma das nossas aulas, das mais importantes aqui, né? Que a gente tem o Caio aí como nosso professor, nosso convidado também aqui para bater um papo. Então, mais uma vez, reforço o porquê dessa aula tão importante de cultura dentro do processo do executivo. Eu vejo assim também, pessoal, quando eu tenho uma vantagem, eu brinco assim que tenho uma vantagem porque eu participo de todos os níveis dentro do clube, quando a gente, os profissionais nossos, quando vão fazer os treinamentos, as implantações, a gente participa de todos os níveis, né? Desde do pessoal da rouparia, que eles também usam o aplicativo, o massagista. Então, o software nosso ele é meio democrático no clube, ele não é centralizado para setor A ou B. Então, todo mundo tem alguma ação, alguma função dentro do processo do clube. Então, isso a gente percebe que quando você trabalha de maneira... eu faço um comparativo muito do que é o clube, do que é o time dentro de campo, né? O treinador, ele treina um esquema tático, um método de jogo para ganhar o jogo. E fora das 4 linhas, eu acho que o clube precisa ter isso também. E o desafio do executivo, ele é grande, ele é enorme, assim, pelo que eu acompanho, porque, assim, tu tem que pegar, você às vezes chega, né, foi contratado, você chegou ali, tipo, de última hora, vamos dizer assim, né, e como é que você vai mudar a cultura de quem já está no clube há muito tempo? Então, o desafio do executivo de futebol, ele é mais do que contratar e demitir gente, ele é o cara que ele vai criar o esquema tático fora de campo para dar o suporte para o jogador, para o treinador entrar em campo e ganhar campeonatos. A gente, assim, quando a gente participa dos processos de treinamento, implantação, a gente se preocupa muitas vezes em mais tentar ajudar o clube a mudar a cultura do que simplesmente só ensinar a pessoa a usar o software. E é o desafio da vida de hoje no futebol, porque tu muda, a SAF vem para mudar a cultura, principalmente, né? Porque eu brinco assim com alguns clientes nossos, assim, agora vai ser SAF, vai ter dinheiro. Não é bem assim, a SAF vai dizer, tu gasta aqui, tu gasta assim, porque senão acaba o dinheiro, depois começa tudo de novo, né? Então, a cultura do futebol, eu às vezes sou meio controverso, algumas pessoas às vezes acham que eu sou meio chato em relação a isso, mas eu acredito que a cultura tem que mudar nas pessoas que estão na base do processo, porque se ela começar com a cultura errada, quando ela chegar num cargo de gestor, ela não vai conseguir desempenhar da melhor maneira, né? E o executivo, ele vai passar por isso, ele tem que lidar com desde um problema lá do uniforme que não chegou na hora do jogo, de um ônibus que atrasou e o cara perdeu o voo, enfim, o executivo ele tem que lidar com, né, ele tem que ter ele é fera, eu acho que os caras... O executivo tem que ter tudo na cabeça, na mão, no aplicativo, ele tem que saber... Ele tem que saber tudo que está acontecendo. Tem que ter começo, meio e fim, e tem que ser organizado e aí deve acontecendo a tempo e a hora, né? Exato. Tudo é uma coisa atrás da outra. E é bacana, assim, a gente tem convívio com vários executivos, assim, e a gente começa a conhecer um pouquinho do modelo de trabalho de cada um, né? E pega as ideias, as coisas, assim, e é bacana, assim. Alguns têm já um perfil um pouco mais de mercado mesmo, outros já têm um perfil de organizar, de fazer processo, só que daí a torcida enche o saco porque ele não contratou, mas ele está também trabalhando para organizar a engrenagem aqui para lá na frente ganhar títulos. E eles devem sofrer bastante, assim. Eu não estou na pele de nenhum deles, né? Eu trabalho junto, tento colaborar o máximo que a gente pode, até porque muitas informações que o pessoal alimenta na plataforma facilita a vida dele, né? Mas eu acredito que é um desafio grande da pessoa virar executivo de clube grande, principalmente. É pedra na vidraça todo dia, né? Não tem um dia bom. Mas, Juco, gostaria de te agradecer. Passo a palavra para o Fernando encerrar aí o nosso encontro. Tudo contigo. Bom, Juco, muito obrigado aí pela tua presença, mais a nossa parceria em outros momentos aí, durante os nossos cursos. É uma ferramenta extremamente importante e a gente traz aqui para que as pessoas assistam o nosso podcast, já que a nossa aula é restrita aos alunos, para que possam ver o que de bom traz, né, o trabalho que vocês prestam, que facilita o trabalho do executivo, o clube, as informações. E hoje,
né? As informações são extremamente importantes para a tomada de decisão, né? Para avançar ou recuar determinadas coisas. E vocês trazem, então, esses dados que são coletados e armazenados dentro desse processo que vocês estabeleceram para, né, vender aos clubes, muitas coisas que são extremamente importantes para a decisão do executivo, do dirigente, da pessoa que comanda. Então, eu te agradeço a presença, foi ótimo o conteúdo que tu nos trouxe, e certamente o podcast que hoje gravamos vai servir de, vamos dizer assim, de impulso para o trabalho de vocês. Outras pessoas vão procurar, outros clubes vão procurar esse excelente trabalho que vocês apresentam. Muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer imensamente o convite, a confiança, né, da FootHub aí no presidente Fernando, no Diogo, por dar essa oportunidade mais uma vez para a gente. Então, a gente é parceiro já de algumas datas, uma longa data aí, vamos continuar sendo. E confesso que eu estava meio tremendo na base, né, porque não é fácil, né? Presidente campeão do mundo, só fera, né? Mas é bacana, assim, essa troca de experiência, é isso que engrandece a gente, né? Acho que todo mundo, quando tiver a oportunidade de ter conversas com pessoas que já passaram pela parte boa e ruim do futebol, é onde a gente cresce bastante com ideias, com melhorias para melhorar o nosso trabalho. Agradecer em nome da Beats Code, o nosso time todo lá também. Como eu falei, a Maria é colorado lá, eles queriam que eu trouxesse na mala, já pega uma foto, traz uma foto, eu falei, vamos devagar, gente, vamos devagar. Mas a gente passa por algumas dificuldades, mas assim, a satisfação de estar colaborando e dividindo o conteúdo com vocês aí é bem importante para a gente também. E novamente agradecer aí a FootHub em nome do Diogo, do presidente Fernando aí. E estamos à disposição para as próximas aventuras, né? Valeu. Valeu, Fernando. Vamos tirar nossa foto aqui. Vamos.